Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Chegamos ao nosso último vídeo do especial de Natal do ano de 2022 aqui do canal. Se você já me acompanha há um tempo, sabe que eu sempre gosto de trazer um especial de Natal para inspirá-los, para que vocês consigam colocar as mãos nos pincéis, fazer presentes, fazer peças para uma renda extra, enfim. E se você chegou aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato. Aqui no canal você encontrará vídeo aulas de artesanato em MDF, focando na pintura country, artesanato sustentável, dicas sobre utilização de materiais, administração, rotina e muito mais. Te convido a clicar logo aqui abaixo, se inscrever, ativar o sininho, porque sempre aos domingos tem vídeo novo postado. Para fechar com chave de ouro, eu trouxe para vocês mais uma peça decorativa para a porta e espero que vocês gostem. Como vocês sabem, eu sou apaixonada pelo querido Ginger. Então eu trouxe para vocês uma placa decorativa trabalhando com técnicas de pintura, misturando com um pouquinho do country. E lembrando que o passo a passo completinho está disponível para quem faz parte do meu clube de membros. Se você ainda não conhece esse meu clube exclusivo, recheado de vantagens, é só clicar no link explicativo que aparecerá aqui no card e no link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição, porque por apenas R$ 6,99 por mês você tem acesso a diversas vantagens e conteúdos exclusivos. Eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui para vocês, porque esse é o último vídeo de passo a passo relacionado ao tema Natal. Tivemos então 4 aulas de modo gratuito aqui. A primeira videoaula foi uma caixa porta-panetone decorada com papel para scrapbook, pintura, recortes. A segunda videoaula foi a reciclagem criativa de uma latinha de cappuccino. A terceira videoaula, como vocês gostaram bastante do duende, do gnominho da caixa do porta-panetone, eu fiz uma plaquinha decorativa bem simples e charmosa. E agora teremos uma placa decorativa com o Ginger, misturando essas técnicas que eu já mencionei e também a palavra home, porque eu também sou professora de inglês. Além dessas 4 aulas do modo público, também tivemos no mês de novembro 2 projetos exclusivos lá para o clube de membros e eu vou mostrar para vocês. Um deles foi este aqui, do Snowman, e o outro foi o Papai Noel. Se você quiser aprender também essas peças, é só entrar no meu clube de membros, totalizando aí 6 projetos, 6 ideias de Natal. Para o mês de dezembro também teremos surpresas de Natal lá no clube de membros, então fiquem ligadinhos. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar para ajudar aqui no crescimento do canal, também me dar o feedback, porque eu gosto de saber se vocês estão curtindo os conteúdos que eu preparo aqui com muito carinho para vocês. Chega de conversa, bora conferir a última videoaula do especial de Natal do ano de 2022? Eu vou começar pelos recortes e vou fazendo as explicações necessárias para vocês. Antes de tudo, de passar o fundo, eu preparei todas as peças com a goma laca indiana, porque aqui a gente tá trabalhando com recorte em MDF. Mas aqui, como eu ia trabalhar com tons claros, foi essencial fazer essa preparação antes para não amarelar esse glacê aqui do Ginger, tá? O que eu fiz? Depois de passar a goma laca indiana, nas letras, eu trabalhei com a cor preta. No bonequinho, eu trabalhei com o camurça queimado, essa cor aqui. Só que antes, para poder dar uma cobertura melhor, o que eu fiz? Só no bonequinho, eu trabalhei com o branco, para dar um fundo e destacar melhor esse tom. E na parte aqui do glacê, eu trabalhei com o mineral. O branco eu acho que fica muito forte. O narizinho eu deixei aqui na fita crepe, porque pra eu perder isso aqui, gente, é um piscar de olhos. O narizinho, eu trabalhei com o tom terracota. Eu vou deixar ele de lado aqui, colado na minha mesa pra eu não perder. E eu vou começar aqui com o rom, né, só que sem a cabecinha do Ginger que faz o ó, a lixar. Vou trabalhar com a lixa de gramatura 150, essa lixa Mirka, mas quem quiser pode trabalhar com uma lixa de papel mesmo, aquela que eles chamam de lixa d'água. Desculpem a voz aí, gente, ainda não melhorei do meu resfriado, mas eu não posso deixar as minhas obrigações aqui com o canal e tudo mais. Vou lixar aqui, vocês vão observar bem rapidinho essa etapa.
Depois de lixar todas as bordinhas, eu posso vir com a lixa com bastante cuidado e dar uma riscada. Sempre venho com um paninho úmido e limpo para ver como que ficou o desgaste, se eu desgasto mais, menos. Oi, meu amor, você veio dar oi pro pessoal? O que foi? O que foi? Ai, vieram os dois, vem, Ália, vem. Esqueci de falar, né, gente? Esse projeto aqui é lá da Ópera Laser. Eu vou colocar na descrição aqui pra vocês, né, todas essas informações. Então, olhem só. Vai ficar assim a cabecinha do Ginger aqui. A parte das letras eu já finalizei. Depois é só envernizar. Aqui eu vou trabalhar no projeto todo. Deixa eu achar aqui. Com o verniz acrílico fosco. Porque como eu vou fazer técnica de pátina, envelhecimento, não combina acabamento brilhante no projeto. Aqui eu não preciso nem retocar as bordinhas, como eu trabalhei com o preto, o acabamento tá perfeitinho. Eu vou deixar de lado. E agora eu vou começar a trabalhar no Ginger. Eu vou cortar esse papelão, que eu consigo trabalhar melhor aqui com ele. Vou deixar o glacêzinho de lado. Eu sempre gosto de trabalhar com o papelão, não é novidade pra ninguém, né, gente? Principalmente quando eu trabalho com recortes. Eu vou colocar o recorte aqui e a gente vai começar a sombrear o rostinho do Ginger. Tenho um potinho de água, um paninho seco. Eu vou trabalhar com a cor caramelo. Eu vou colocar aqui mesmo no azulejo, que na bandejinha vai pegar muito espaço. Aí eu vou trabalhar com um pincel angular, largo, esse aqui da Ceramic numeração 16, eu já tava trabalhando com ele na outra aula, né? Porque aqui eu vou gravando várias aulinhas para aproveitar melhor meu tempo, ser mais produtiva. Aqui eu vou dar 2 demãos dessa cor. A primeira demão eu vou dar com vocês, vou secar, dou a segunda, depois eu volto pra gente fazer o envelhecimento. Trabalho um pouquinho aqui no azulejo, e aí como que eu faço? Eu começo de uma ponta a outra. Eu vou fazer como se fosse meia lua. Vou secar e depois eu faço a meia lua do outro lado. Para não correr o risco de retirar o sombreado que eu já fiz fazendo o outro lado. Tiro o excesso de água com a parte de trás do pincel. Seco para fazer a parte de cima. E ficou assim. Como o Ginger, ele é um bonequinho pão de mel, ele é um biscoitinho, eu vou agora trabalhar com a esponja marinha. E o mesmo tom caramelo, eu vou trabalhar aqui. Minha esponja marinha já está úmida. Eu dou uma trabalhadinha aqui. E aí, eu vou dando batidinhas com o lado com tinta. Pegar um pouquinho mais de tinta. E vou suavizar com a parte limpa da esponja, que é a parte de trás. Aqui eu vou ter que deixar secar naturalmente, não posso acelerar com o secador, porque o secador ele vai acabar empurrando, né, a água aqui.
Mas eu vou trabalhar um pouquinho com castanho claro, mas bem pouquinho. Só pra dar uns nuances mais escuros. Ó, tá vendo que ele é um tom bem mais forte. Ó, em alguns lugares só. É daquele aspecto mais de douradinho no biscoito. Eu vou deixar essa parte agora de lado, secando, pra depois eu dar mais uma demão de sombreado, pra dar profundidade no recorte. E agora eu vou começar a trabalhar aqui no glacê. Aqui no glacê, eu não tenho muito espaço pra fazer um sombreado, então eu não quero escurecer muito essa parte. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o pincel de pituá seco. Esse daqui é da Tigre, numeração 2. Eu vou colocar um pouquinho de caramelo aqui. Trabalho com o pincel. Venho em um paninho seco. Tiro um pouco do excesso. E aí, onde eu tenho essas ondulações, eu vou fazer uma pátina. Porque aí marca o desenho certinho das ondas. Vocês vão entender aqui. Agora, eu coloco esse pincel aqui de lado. Venho com um pincel chato de cerdas naturais, seco. Trabalho aqui no papelão, com a mão leve. Eu começo a fazer movimento circular aqui na parte inferior. Para fazer uma sombra seca, dar um melhor acabamento aqui para a peça. Vou secar para entrar com um tom mais escuro. Agora, eu venho com o castanho claro. Vou misturar o castanho claro com o caramelo. Primeiro no pincel pituá. Pra dar uma intensificada aqui, ó. Vou pegar o recorte que eu acho que ele já secou. Ó. Vou posicionar aqui pra vocês verem.
Olhem só que gracinha. Essa parte aqui do glacê é somente isso. O que dá pra gente fazer ainda? Quem quiser pode intensificar um pouco mais, mas aqui depois eu só vou fazer os retoques nas bordinhas com a cor preta. Agora eu vou voltar aqui pro recorte, vou dar uma secada nele. Eu vou entrar com sombreado novamente. E a cor castanho claro. Vou sombrear aqui ao redor do rostinho, dando aquela terceira demão que eu falei pra vocês de profundidade. Trabalho bem no azulejo, venho com o paninho, tiro o excesso. Começo lá de baixo e faço a meia-lua. Daí eu seco e faço a meia-lua da parte de cima. Olhem só como já dá uma diferença. Talvez aí na câmera vocês não consigam ver o risco, mas tá bem definidinha a parte do nariz, ó. O narizinho a gente vai fazer a parte dos acabamentos também, o chanfrado. Mas eu já quero aproveitar e encerrar o rostinho. E o que eu vou fazer? Eu vou estampar com esse stencil aqui da Duna de carinhas. Eu vou trabalhar com tamanho médio e eu vou fazer esses olhinhos aqui. Ele vem em camadas, então super vale aqui o investimento. Eu sei que o narizinho tá aqui pra baixo, certo? Eu vou só subir um pouquinho mais, porque o nariz ele vai ficar aqui. Como que nós trabalhamos com esse stencil aqui? Em camadas. Eu começo estampando a parte com branco. Depois, eu faço a parte interna dos olhinhos. Como eu me conheço, eu já vou esconder aqui a sobrancelha para não estampar. Branco. Pincel de pituá, vou trabalhar um aqui de numeração 4. Colocar o narizinho pra lá. Vou dar batidinhas, vou esconder também o nariz. Aí eu levanto aqui o stencil pra ver. Esse aqui eu vou retirar, por enquanto a gente não vai trabalhar com ele. Eu vou reposicionar a parte maior. Agora eu vou fazer a parte que seria colorida do olhinho. Vou esconder aqui. Aqui eu vou clarear o verde oliva com o branco. Com o mesmo pincel que eu tava trabalhando, o branco eu aproveito. Levanto. E agora eu estampo a parte menor com a cor preta. Aqui, ó, eu acabei pegando um pouquinho da sobrancelha ali, com o branco. Então, eu já dou uma limpadinha.
Venho no preto. Esse preto aqui, ele tem uma ótima cobertura. Uma única demão já vai ser o suficiente. Prontinho, agora eu seco bem, coloco essa parte aqui do extenso de molho. Depois eu vou fazer a limpezinha lá na minha área de serviço. Esse stencil aqui, ele facilita bastante. Como eu já adiantei bem essa parte aqui do olhinho, imaginem só, transferir o risco, pintar dessas cores, ia demorar bastante. Agora tem uma parte que, né, infelizmente a gente precisa encarar, que é o contorno. E eu tô com a água aqui, mas eu vou deixar a água no cantinho. Eu venho com um pincel filete, pode ser um liner também. Trabalho aqui com preto. Eu vou contornar os olhinhos. Aí eu seguro a respiração e vou. Ó, a parte externa contornada. E agora eu faço na parte interna, onde eu pintei com verde oliva clareado com branco. Pronto, agora a gente pode voltar a respirar normalmente, mas só por alguns segundos, porque agora a gente vai fazer os cílios. Considerem os barulhos aí, meus cachorrinhos estão com a corda toda hoje. Pegar essa parte aqui do glacê e colocar, pra ver como que está ficando. Ai, que gracinha! Olhem só. Aí, pra gente poder encerrar, deixa eu limpar aqui, que eu não vou mais usar o preto. Eu venho com o branco, mesmo pincel. Vou fazer uma linha aqui. Tipo uma luz. Agora eu pego um boleador, e aí eu faço um brilho maior. Eu vou ter que virar pra mim, aí eu viro pra vocês depois. Aqui no centro, deixa eu limpar minha mão que eu passei ali. Já viu, né? Aí eu faço um poazinho menor aqui no topo. Esse aqui saiu muito grande. Já dou uma limpadinha aqui, tiro ele.
Por enquanto ficou assim. Aí eu faço uma bolinha de um lado, do outro e uma menorzinha aqui na frente. Olhem só, não parece que tem vida, gente, esse bonequinho? Uma graça. Pra encerrar a parte do rostinho, sem contar o nariz, né? Porque a gente vai chanfrar o nariz ainda. Eu vou já fazer a maquiagem e a boquinha. Maquiagem eu vou trabalhar com o blush. E uma esponjinha. E pra fazer a boca, eu vou pegar um pincel com uma leitura maior. E vou trabalhar com o preto também. Volto no branco, boleador. Brilhinhos nas bochechas. Vou encaixar aqui e mostrar pra vocês. Agora, eu vou colocar o narizinho, mas o narizinho precisa chanfrar. Olha, gente, que graça. Vou dar uma organizada na minha mesa e eu já volto pra gente começar a chanfrar o nariz. O narizinho, ele é tão miudinho que eu vou trabalhar com ele aqui no meu papelão. E na hora de trabalhar com o secador, tudo pode ser que ele saia voando. Então, aqui eu trabalhei no plano de fundo com a cor terracota, que é um tom de laranja. Vamos sombrear. Água, paninho seco. Como eu tenho uma região pequena para sombrear, eu vou trabalhar com um pincel de numeração 10. Deixo ele aqui na água e a sombra eu vou fazer com a cor cerâmica. Vou pegar a tinta da própria tampinha. Como que eu vou fazer essa sombra? Eu vou fazer do lado esquerdo. Venho aqui, tiro o excesso, ponta do pincel na tinta, trabalho antes no azulejo para matizar a tinta e venho aqui pro narizinho. E aqui eu vou aplicar 2 demãos. Embora a região seja pequena, eu estou fazendo uma sombra bem larga. A vírgula ficou assim. Agora eu venho com um boleador. E faço um brilhinho. No nariz é somente isso. A próxima etapa é trabalhar com o preto nas laterais e também envernizar. Eu tô com o projeto aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu já vim envernizado, vou colocar um narizinho. Olhem que gracinha, gente, uma fofura, né? Agora eu vou voltar pra placa. Então, aqui o que eu fiz? Eu preparei também o MDF com a goma laca indiana, pode ser incolor também. Trabalhei com o tom castanho claro, apliquei umas 2 demãos. Agora, eu vou trabalhar com a cera incolor, um pincel natural, esses de cabo amarelo, né? Certo, natural. Eu vou colocar um pouco dessa cera aqui no pincel e vou passar em alguns lugares aqui da placa. Alguns lugares vai desgastar menos, outros mais. E agora eu vou trabalhar com o tom mineral. Tiro aqui um pouquinho do excesso, que fica às vezes na peça. Deixo um rolinho aqui, um pincel de cerdas sintéticas, chato. Eu sempre tenho potes de água aqui comigo. Eu coloquei ele ali pra hidratar. Deixa eu achar a tinta aqui na minha mesa.
Aqui eu vou dar de 2 a 3 demãos para dar uma boa cobertura. Aqui com vocês eu vou dar uma única demão, mas aí é só vocês aguardarem a secagem e repetir a aplicação. Aqui eu dei umas 3 demãos para chegar nessa cobertura. E agora eu vou começar a lixar a peça. Primeiro, eu trabalho com essa lixa Mirka, gramatura 150, desgastando as laterais. Depois eu pego uma lixa de papel, essa daqui ela é gramatura 80, rasgo um pedacinho e começo a desgastar, sempre fazendo um movimento contínuo. E a placa ficou assim, eu quis desgastar bem mesmo, pra ficar bem arranhado, pra ficar tipo um country primitivo. Aqui eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar os recortes só pra vocês verem que já fica bem legal, ó, o projeto. ME e o O. Falta só o narizinho que eu deixei secando ali do outro lado. Olhem só como já fica bonito. Mas eu tenho que dar um acabamento pras laterais da placa, e aí eu gosto de fazer uma sombra seca. Já estou com um pincel chato aqui, de cerdas naturais. Deixa eu só dar uma limpadinha na minha mão, que eu fiquei com a mão esbranquiçada por causa da tinta lixada. Volto com aquele papelãozinho que eu tava trabalhando. Coloco um pouco da cor caramelo. O pincel tá seco. Eu passo a tinta nele, faço o movimento de baixo pra cima, para que a tinta fique apenas no meio do pincel. E aí eu começo a fazer movimento circular com o pincel mais pra fora do que pra dentro, nas laterais da placa. Agora eu venho com o castanho claro, que foi a tonalidade que eu fiz de fundo, com o mesmo pincel. Trabalho. E venho pra placa. E por último, eu venho com o sépia. Aqui, o que eu vou fazer agora é opcional. Aqui eu já acho que esse desgaste de fundo já fica muito bonito com os recortes. Porém, vocês sabem que eu gosto de incrementar os meus projetos. Então, eu vou fazer um falso ripado aqui. Trabalhei com a régua e um lápis. Eu medi a placa, ela tem 23 centímetros. Então, eu marquei o meio e depois o meio e o outro meio, totalizando 4 ripas. Quem quiser fazer ripas menores, pode, vai de gosto. E agora, eu vou trabalhar com uma régua de metal e um estilete. Cuidado aí nessa hora, hein, pessoal? Posso vir com o estilete, ó, desgastar um pouquinho mais aqui.
Agora eu venho com outro pincel limpinho de cerdas naturais seco. E tudo que eu fiz nas laterais da placa, eu vou fazer agora nas ripas. Começo aqui com o caramelo. Trabalho bem. Hoje é dia de jogo, pessoal, jogo do Brasil da Copa. Então, vocês vão escutar agora umas vuvuzelas, uns barulhos aí, que eu tô gravando de manhã. Desconsiderem o barulho aí. Vou pegar outra régua maior. Com o pincel de perfil. Eu faço essa sombra seca. E aí, pra encerrar, eu dou mais uma escurecida aqui, só que com o pincel de perfil. Em alguns lugares só, com a cor sépia. Não quero deixar muito escuro não aqui o projeto. Bem sutil. Agora eu pego os recortes, eu vou só posicionar pra vocês verem como tá ficando bonito. Olhem só, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar as bordinhas da placa, pintar a parte de trás com a cor preta. Vou invernizar tudo com o verniz acrílico fosco e já volto pra gente fazer a montagem final. Prontinho, placa com pintura finalizada, invernizada. Agora chegou a hora de montar. Eu escolhi um barbante de sisal para poder fazer a alça, mas quem quiser pode trabalhar com fio encerado, o material que você tiver aí e você gostar. Eu vou passar aqui, vou dar 2 nozinhos. Tesoura. Sempre esses fiapinhos, é bom tirar, não deixar muito em excesso. Puxa aqui. Vejo um tamanho de alça bom. E dou um nozinho aqui também. O bom é que eu já encomendei lá na Ópera Laser mesmo o projeto completo, a plaquinha e os recortes. E aí foi cortado de acordo com o tamanho, né, dos recortes Roma, a cabecinha do Ginger. Porque às vezes a gente compra só os recortes e não tem uma plaquinha de acordo ou com furação. Vocês podem pedir lá pra Janaína que ela corta pra vocês também. Tira aqui o excesso dos fiapinhos. Pronto. Aqui, pro nó segurar bem, eu passo um pouquinho de cola branca. Depois que secar, fica transparente. Posiciono aqui a placa. Já colei também todos os acessórios aqui do Ginger com a mesma cola branca para ateliê. E antes de colar, eu posiciono para não colar torto.
Prontinho, este aqui foi o resultado do projeto. Eu vou ter que mostrar de lado pra vocês assim. Eu amei pintar, eu achei que ficou muito graciosa a peça. E foi a intenção aqui encerrar com chave de ouro o nosso especial de Natal do ano de 2022. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer esses projetos, possam decorar a casa de vocês, ter uma renda extra, vender, presentear, enfim. A ideia do canal aqui é sempre inspirar arte. Muito obrigada pela atenção de vocês, um grande beijo e nos vemos no próximo domingo, que vai ser o nosso vídeo de encerramento retrospectiva do ano de 2022. Até lá, tchau!